Eu lerei para nós nesta manhã, no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, o capítulo 3 inteiro. E é um texto de uma natureza absolutamente importante, poderosa, visceral, quanto a ser praticada por nós, pelo entendimento do significado do que aqui se diz. A gente pode acabar com uma quantidade enorme de desastres na nossa vida pessoal e a gente pode impedir desastres nas vidas dos outros. E a gente pode também se privar de pecarmos de maneira horrorosa, destrutiva, arruinadora mesmo, de acordo com Jesus, de maneira infernal, contra as nossas vidas e contra as vidas de outros. Então preste atenção, porque o que aqui se diz carrega em si uma palavra de autoexplicação que não depende de muitas adições para que qualquer um compreenda o significado do que aqui está dito. Tem a ver com o uso da nossa língua e afirma a periculosidade das nossas palavras, dos nossos pensamentos e sentimentos que são verbalizados e como através dessas palavras a gente tem um poder diabólico na boca. Como diz o livro de Provérbios, palavras boas, sábias, ditas a seu tempo com verdade, com sensatez e com amor, são medicina para a alma. Mas palavras impensadas ou maliciosas, ou levianas, ou frívolas, ou injuriosas, ou precipitadas, podem carregar em si veneno, destruição e morte. Morte que mata terceiros e, consequentemente, não deixa impune jamais aquele que assim procede. Se ele se acha passando impune em meio ao uso da sua língua como se for uma espada, ou como se fosse uma língua peçonhenta e venenosa de um réptil, todavia, diante de Deus, não ficará impune aqueles que tais coisas praticam. Porque a palavra eterna de Deus nos diz que, dentre as coisas que Deus abomina, existem coisas que Deus diz que Ele abomina. E dentre essas que Ele abomina, está o uso da nossa língua para ferir, para machucar, para separar, para inflamar pessoas, irmãos, relacionamentos, de modo que ninguém brinque com isso, até porque se diz também que o temor do Senhor consiste, entre outras coisas, em guardar a própria língua. Quem tem temor de Deus no coração não brinca com o que diz. Até porque ainda foi Jesus quem nos afirmou que de toda palavra frívola que procede da nossa boca, de cada uma delas, nós daremos conta no dia do juízo. Palavra de Jesus, quem não gostar, brigue com ele. E Tiago, no capítulo 3 da sua epístola, apenas nos diz, de maneira absolutamente prática, o que, em resumo, eu disse a você que no contexto da revelação escrita, da palavra escrita, nos está dito, sendo que
foi o resumo do resumo do resumo do resumo, porque esse é um tema recorrente na Escritura. Recorrente. É uma das coisas mais malignas, mais cancerígenas, mais diabólicas, mais satânicas. É esse uso covarde, perverso, envenenado, satânico da nossa língua, incendiando caminhos, trajetórias, pessoas, relacionamentos, destruindo gente. É um poder de destruição avassalador. Alguns nunca mais se recuperam daquilo que uma língua perversa inocula nelas como veneno ou prega nelas como marca. Então preste atenção, não se isente dizendo, quando eu falo é só porque eu sou uma pessoa muito certa, muito justa. Não entre nessa não. Nós somos chamados a não julgarmos para não sermos julgados. Isso recai sobre todos. Você não é o Deus do seu próximo. Calado, calada. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Essa é a doença dos que acham que sabem muito, que entendem muito, que têm muito o que dizer e são os idiotas. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que aquele que se considera mestre haverá de receber maior juízo. Quem se acha superior no conhecimento, de acordo com a luz que presume ter, com essa mesma luz que ele confessa possuir, ele será julgado. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Eu, você, qualquer um. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, é um ser humano andando na direção do que seja aperfeiçoamento do ser. Capaz, portanto, de refrear também o seu corpo, porque se alguém controla a pulsão de falar, que é uma pulsão desgraçada, que pode se transformar num vício horrendo, se alguém consegue exercer domínio próprio sobre o que diz, evitando dizer o que não é necessário, e muitas das coisas que a gente diz não são necessárias. A gente tem que abrir a boca para construir, para edificar, para animar, para abençoar, para de fato erguer e não para destruir nos nossos relacionamentos pessoais. Não, se alguém não tropeça no falar, esse é um ser humano em processo de aperfeiçoamento, capaz de refrear também as demais ações que são feitas pelo meio do corpo. Se alguém controla a língua, saiba, vai conseguir controlar o resto. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quem controla a boca, controla o corpo de um cavalo, por exemplo. Quem controla a sua própria boca, desenvolveu um poder de domínio, de soberania, que controla o resto de si mesmo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O navio, o transatlântico é a minha existência, são os meus múltiplos relacionamentos. A minha língua, esse lemezinho aí. A língua é a expressão externa de um processo mental,
de uma deliberação interior espiritual, que aqui é simbolizada pelo falar, porque o falar é o expressar dessa interioridade, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui outro exemplo nos é dado, um navio enorme, ondas agitadas, um pequeníssimo leme conduz aquilo em todas as direções, dependendo do impulso do timoneiro. O timoneiro sou eu, é a minha consciência, é o meu compromisso no temor de Deus com a melhor condução desse navio nessas ondas agitadas da vida, de modo que se o timoneiro se entregar a impulsos loucos, esses impulsos se combinarão com as forças antagônicas das ondas e dos ventos, e desastres acontecem de maneira horrorosa. Assim também a língua, pequeno órgão, tão pequenininho, se gaba de grandes coisas, expressa com o poder de uma divindade enlouquecida coisas absolutamente desproporcionais quando se trata de jactância. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulhinha, uma binga, uma coisinha que você deixou cair, se o chão já estiver seco e se o ambiente já estiver desumidificado, basta uma fagulha e uma floresta inteira destruída. Ora, a língua é essa fagulha. A língua é fogo. O que a gente fala, e fala sem ser no espírito do que construa, e fala sem ser no espírito daquilo que a gente possa dizer a Deus, ou a pessoa implicada, ou a quem quer que seja, de maneira límpida e cristalina, sem pedir silêncio, segredo, não fale. A língua, quando é assim usada como instrumento de segredos, de manobras, de anúncios que a gente não quer que outros saibam, pode ter certeza, já é uma língua que está em estado de incêndio. É fogo. É mundo de iniquidade. É um planeta iniquidade na nossa boca. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas tem o poder de contaminar o corpo inteiro, a vida inteira, corpos relacionais inteiros. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, pode destruir a história inteira de um indivíduo com a língua. Com o que você sai dizendo de uma pessoa, você pode arruinar esta pessoa. Como também você pode se arruinar por fazer tal uso. É diabólico esse instrumento pequenino. Portanto, se diz, ela tem o poder de botar em chamas toda a carreira da existência de um ser humano. Como ela mesma é posta em chamas pelo inferno, quando um ser humano tem esse ânimo incendiário, o inferno se põe em conluio e as chamas do próprio inferno se transformam no fogo que vaza da sua boca como um dragão dissimulado, soprando chispas do inferno sobre a existência e os relacionamentos de terceiros. Pois toda espécie de feras, bichos ferozes, tanto faz se sejam aves, ou répteis, ou seres marinhos imensos, se doma. E todas essas espécies têm sido domadas pelo gênero humano.
A língua, porém, a nossa língua, tem um poder mais avassalador do que a fera e a besta mais poderosa. Por isso se diz: a língua, nenhum dos homens é capaz de domar por inteiro. E se a gente sabe que nenhum de nós é capaz de domar a língua completamente, a nossa e muito menos a dos outros, é preciso que a gente tome um cuidado enorme, pelo menos com a nossa própria língua. Porque é um mal incontido, pulsional, pululante, sofre de incontinência, urina em si mesma a língua. É um mal carregado de veneno mortífero. E uma vez que você solte, muitas vezes não dá mais para recolher. Você pode até procurar a pessoa a quem você ofendeu com a sua língua envenenada, e ela pode até perdoar você, e certamente deverá fazê-lo, mas como esse tipo de língua sai falando em volta, não dá mais para recolher, porque outras línguas igualmente adoecidas levarão este assunto, só Deus sabe aonde, e o diabo sabe também. Por isso, a língua é carregada de um veneno mortífero, contagioso, ela tem um poder viral, ela vai se disseminando de maneira incontrolável. Então, se você sabe que não é capaz de domá-la por inteiro, não brinque com ela. Se ela não está sob o seu domínio absoluto, assuma sua relatividade, não brinque de conversar sobre a alma, nem a vida, nem a existência de ninguém. Silêncio. Você não sabe o que diz, você não é senhor dos fatos, e ainda que fosse, você não é senhor dos homens. Se você teria algo a dizer, não diga. Entre no seu quarto, feche a sua porta em silêncio, fale com seu pai que vem em secreto. Se você estiver certo ou certa, Deus fará o que tem que ser feito. Se você estiver errada, o Senhor de outro modo convencerá você e poupará você de pecar contra o seu próximo. Com ela, a língua, nós bendizemos ao Senhor nosso Deus e Pai. Louvado seja o teu nome, tu és o Deus da minha vida. Fazemos salmos e poesias para os céus, cantamos louvores. Também com ela amaldiçoamos os homens. Não só quando lançamos maldições, mas quando os desconstruímos, como os tratamos como se fossem apenas objeto da nossa observação. Não importa quem seja o indivíduo, mas maldizemos os homens quando resolvemos, por exemplo, desnudá-los, ou destrinchá-los, ou esmiuçá-los, ou expor quem eles sejam, especialmente para o mal, ainda quando o mal na vida deles seja real, e eles não estejam publicamente fazendo propaganda da sua maldade, querendo enganar os outros, que é a única condição na qual esse tipo de mal tem que ser enfrentado cara a cara pelo nome, como os profetas o fizeram, como Jesus o fez, como os apóstolos o fizeram, quando alguém dissemina, usa a sua língua para pregar maldades e mentiras e enganos publicamente, de outra feita. Nós não temos permissão alguma para nos metermos em nada. Porque fazermos isso não será uma ação de natureza profética enfrentando o mal, será um amaldiçoamento dos homens. Dos homens que, não importam quão degradados estejam, são todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja só. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só e mesma boca. Meus irmãos,
Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É claro que não. Alguma coisa terá caído na boca humana na perspectiva da hipocrisia, quando a gente de um lado bendiz a Deus e quando de um outro lado a gente maldiz os homens. Significa dizer que nós estamos sendo hipócritas, porque a fonte original do nosso ser vai estar jorrando exatamente o que é amargoso. Aquilo que a gente chama de doce é apenas a performance dissimulada do nosso engano, mas que diante de Deus está descoberto, porque a fonte do nosso ser, quando a gente maldiz os homens, não cria e não produz louvor a Deus, só produz diante de Deus a hipocrisia de um confeito artificial que a gente chama de louvor a Ele, mas Deus olha apenas o amargor da fonte essencial da nossa natureza. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Isto é óbvio, e assim é na nossa natureza. Defina, pois, se a sua língua será língua para a vida e medicina para a alma, ou se ela será língua de morte, ferina, destrutiva, enganosa, mortal, ou que tenha mórbidos prazeres no descobrimento do pecado particular, pessoal dos outros, ou até na invenção do que não tem acontecido. Quem entre vós é sábio e entendido? Quem? Ao invés de ficar falando, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Fale com a sua vida, não com as suas muitas palavras, porque você pode tropeçar neste engano e grande será o seu juízo. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, que é uma coisa desgraçada para colocar nossa língua em movimento falando mal, ou sentimento faccioso escondido na nossa alma e que se dissimula de piedade e faz a gente usar essa língua de maneira infernal, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, enxerguem-se. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, não é de Deus, não tem nada a ver com Deus, embora você fique com a boca empapada com o nome de Deus, blasfemando e tomando o nome de Deus em vão, enquanto defende as causas da sua amargura, da sua facciosidade, da sua inveja, do seu ciúme. Saiba, Deus está ausente de você, ainda que o seu falar seja um derrame do nome dele. Antes, essa sabedoria que você pratica, ela é terrena, é do pó da serpente, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja, não importa onde quer que haja inveja, a maior, a menor, a mais dissimulada, mas se houver inveja, e se houver um sentimento faccioso, de divisão, de separação, de clubinho, de discriminação, de apartheid, por mais piedoso que seja, ainda que patrocinado pelas bandeiras da moral, da ética, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa de bicho, de demônio ruim. A sabedoria lá do alto é diferente. Ela é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Ela nunca se manifesta para produzir guerras, ela é pacificadora. Ela é indulgente, é acolhedora,
é misericordiosa, é inclusiva, é generosa. Isso significa ser indulgente. É aquele que paga indulgências, que perdoa, que faz remissão, que tem a compreensão dilatada para perceber a natureza humana. Ela é indulgente, ela é tratável, altamente tratável. Ela é plena de misericórdia, plena, abundante de um coração que se condói com a condição dos outros, e ela é plena de bons frutos, que são os frutos do amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ela é imparcial, ela não fica escolhendo lados, ela não se escandaliza, ela é sem fingimento, ela não é dissimulada jamais. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Quem quer semear o fruto da justiça nessa vida, vive em paz em si mesmo, com Deus e com o próximo. É em paz que se semeia e se planta a justiça, não é em guerra, nem em facção, nem em inveja, nem contenda, e nem com o arado dessa língua desgraçada. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Os que querem ser filhos da paz, aprendam isto. Este é o Evangelho. Esta é a sabedoria do céu. Essa é a sabedoria do Espírito Santo. Este é o caminho da vida, em nome de Jesus. E não há outro. E quem quer que nele não ande, está fazendo associações demoníacas e malignas. Tornou-se mensageiro e porta-voz do inferno nessa existência. Olhe para o seu coração, veja como é que você se engana e foge da verdade, no uso da sua língua, na disfarçatez, nos cenários de piedade, de defesa da moral, da justiça, da verdade que você usa para expressar a sua amargura, a sua frustração, a sua inveja, o seu espírito de antipatia, de facção, de divisão, o seu desacordo, mas você o doira em nome da piedade. Não se engane, não se iluda, você é uma serpente travestida de pombinha, mas é veneno que está na sua boca. Se enxergue, se enxergue. Tem uns que sabem que assumem. Sabem e assumem que andam por aí mesmo com a língua como uma espada solta. Mas tem outros que são dissimulados demais e que não se enxergam nunca. Estão sempre dizendo, não, eu só falei porque era um absurdo. Eu só falei porque, meu Deus, ofendeu a minha consciência, ofendeu os meus sentidos de moral e de ética, ofendeu e eu tive que falar. Eu não me controlei e eu soltei. Eu só falei porque era um escândalo. Aí eu saí falando logo para acabar com esse escândalo. E saiu destruindo consciências fracas que não sabiam de nada ou não estavam preparadas para nada. Ou ainda quando o que se diz não é nada, é só uma interpretação louca de quem não tem noção dos fatos, mas vai arrebentando pessoas lá, arrebentando pessoas aqui, e vai se pondo em chamas no inferno, à medida em que faz isso, por mais bonzinho e boazinha que você, sua víborazinha, fique querendo passar e expressar-se como
coisa de tal semelhança. Como tem aqueles que são os justicistas de plantão e que pegam aquilo que aconteceu na intimidade de alguém e vão para a torre gritar. E geralmente são aquelas coisas que têm a ver com intimidade. E fazem um escândalo em nome de que algo era um escândalo. Um escândalo privado, dentro de um quarto. Aí eles vão para a praça pública fazer aquilo que era absolutamente privado virar um escândalo público agora. Sem saberem que eles é que são o escândalo nesse caso. E não os que eventualmente estivessem envolvidos em qualquer coisa que na intimidade apenas a eles diria respeito naquela dimensão de intimidade. Quem eram os escandalosos em João 8? A mulher que estava no leito de adultério traindo o seu marido? Ela era um escândalo. Porque ela não devia estar ali, porque ela não devia enganar ninguém. Mas o grande escândalo para Jesus ali não foi ela. O grande escândalo foram os que a pegaram nua e a tiraram do lugar recluso e a levaram para o lugar público e pegaram pedras e fizeram um escarcéu em nome da moralidade, dos bons costumes. Quem era o escândalo do inferno ali? Era aquela que, na fraqueza do seu ser, tinha sido autoindulgente com o seu pecado, ou aqueles que, na pseudo-nobreza moral e ética da sua maldade e perversidade, tinham apanhado o que era recluso e o levado para a demonstração circense pública da maldade, exigindo sentença de condenação fatal. Quem era o escândalo? A quem foi que Jesus mandou embora e com quem foi que Jesus ficou no final? Responda. Isso diz tudo sobre muita coisa. Olhe para o seu próprio coração. Veja como é que você usa a sua língua aí dentro da sua casa. Se o seu casamento não está acabando porque a sua língua é ferina e é mortal. Se os seus filhos não estão sendo transformados em serpentezinhas do mal por essa cultura de veneno que você produz em volta. Você é aquele e aquela que quando entra no carro já senta falando mal da multidão que deixou para trás lá dentro do que você chama igreja? Meu Deus, como eu já vi isso aos milhões. Tem gente que nem se segura. Eu me lembro do tempo em que eu viajava pelo mundo inteiro pregando e às vezes alguém ia me levar de um lugar de pregação até a um hotel onde eu estivesse e a mulher do cara sentada com ele ali não se segurava nem na minha presença. Já dizendo, você viu fulano, não sei o que, eu odeio aquilo ali. Eu olhei e digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui anunciando o evangelho para esse povo que acaba de ouvir? E sai com essa atitude. É melhor ir, ficar em pé, diante do pão de açúcar e pregar para aquela montanha, que tem mais sensibilidade àquela pedra do que essas pessoas. Aos milhares por aí. Os filhos já vão se viciando. O almoço em casa é um traçar de várias comidas. Aquela galinha de domingo, com a farofa costumeira e mais pedaços de irmãos e de irmãs e de pessoas para todos os lados. São os canibais, carnívoros, fratricidas, fazendo isso com a língua perversa e maligna. E depois falam mal da macumbeira. Macumbeiro é você, meu irmão. Macumbeiro é você, minha irmã. Quem faz despachos verbais do inferno é você.
se enxergue, porque o juízo é sério. A boca fala do que está cheio o coração. De toda palavra que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Não seja leviano, nem seja precipitado. Controle-se a si mesmo, mude o seu coração, aprenda a sabedoria lá do alto, que não falar besteira não seja apenas um controle na sua língua, se torne uma coisa cada dia mais simples, porque você fique tomado da sabedoria lá do alto, que primeiramente é pura, em segundo lugar é pacífica, é indulgente, é plena de sabedoria, é plena de boas obras, é rica de toda misericórdia. Aí quando isso se instala na gente, ficar quieto não é uma dificuldade, é um privilégio. Transformar oração em informação calma, quieta e silenciosa diante de Deus se torna uma sabedoria. Não é nem uma jactância de que você sabe, as coisas passam por você. Não. Tudo que eu não quero é saber de nada. Eu acabo sabendo de muita coisa porque as coisas chegam até mim e eu não exponho nada do que sei. Quando você me vê falando alguma coisa aqui, tem a ver com aqueles elementos aonde a instrução bíblica é essa. Se alguém ensina publicamente o erro, o engano e a perversidade, se alguém ensina outro evangelho, se alguém corrompe almas humanas, ensinando um falso Cristo, a palavra de Deus manda que eu me levante e que, como diz Paulo a Tito, é preciso fazê-los calar. É preciso salvar os que estão sendo conduzidos pelo engano. Mas se não for nessa perspectiva, eu não quero saber o que eles fazem na cama, embaixo da cama, atrás do armário ou em qualquer outro lugar. Eles responderão diante de Deus. A mim só concerne, no máximo e exclusivamente, aquilo que dito em nome de Jesus for perversão do Evangelho feita de modo público. Porque se alguém quiser carregar a perversão do Evangelho para a sua própria vida, eu não tenho direito de expô-lo publicamente. Ele não está vendendo a sua perversão como engano, nem ideologia, nem doutrina infernal, publicamente tentando convencer a outros. No mais, meu irmão, seja todo homem pronto para ouvir. Seja todo homem tardio para falar. Seja todo homem tardio para se irar. Porque assim fazendo, ele salvará a sua própria vida e as vidas de muitos outros. E aquele que assim é, saiba uma coisa. Esse que carrega essa sabedoria não se escandaliza de nada, porque ele mesmo olha a vida a partir do seu próprio coração e ele sabe que o pecado do seu próximo potencialmente existe nele e que é só pela misericórdia de Deus que isto nunca aconteceu. Se já aconteceu, foi perdoado, e se nunca aconteceu, pela graça de Deus, somente por ela não acontecerá. Por isso, aquele que assim anda com Deus é sempre indulgente, misericordioso, pacífico, calmo, silencioso e, ao invés de descobrir pecados, ele vive para cobrir multidão de pecados. E ao fazer assim em relação a outros, ele mesmo assim faz em relação a si mesmo, porque a reciprocidade da graça divina é esta. Quem encobre multidão de pecados do tipo que são pecados que eu disse que tem que ser guardados, são dilemas e lutas pessoais dos outros, não tem nada a ver com você. Cubra, vista. Aquele que assim procede
está se cobrindo a si mesmo. Aquele que usa de tal misericórdia, achará ele próprio misericórdia. Eu só tenho a liberdade e o mandamento de Deus em meu favor para erguer a minha voz e dizer: isto é iniquidade, isto é mentira, quando existem pessoas corrompendo multidões com a mentira e o engano como ideologia, como evangelho falso, como morte propalada, como se for a vida. Do contrário, quieto, quieto, recolha-se em oração e em silêncio, e você estará salvando a si mesmo, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que essas palavras esmagadoramente simples, infantis no serem ditas, e que são implacáveis na verdade que carregam, que são inegociáveis naquilo que anunciam, tenham encontrado um lugar, um espaçozinho de acolhimento no coração das centenas e milhares de pessoas que estão conosco agora. Eu quero pedir que o teu Espírito tenha feito esse milagre, esse bem, para que pessoas que agiam diferente estejam em estado de quebrantamento, de tristeza, de reconhecimento, de autoencaramento, percebendo a miséria das suas vidas e tendo a coragem de olhar para as motivações, para as causas que as fazem ser assim, falar assim, proceder assim, que tenham coragem de viajar para dentro das suas doenças, das suas invejas, das fontes das suas amarguras e das suas contaminações, porque é do coração que procedem os maus desígnios e a boca sempre fala do que está cheio o coração e não dá para enganar. Ainda que a gente tente cantar louvores para depois falar mal, diante de ti só aparece a fonte essencial do que é amargoso, perverso e enganoso. Por isso, não apenas pelas nossas palavras eu te peço, mas por aquilo que geram essas palavras e que se ocultam em nós da maneira mais dissimulada, fazendo-nos, tornarmos-nos como sepulturas invisíveis, cheias de podridão e de rapina. Pelo amor do teu nome, nos converte, ó Espírito Santo. Leva-nos a nos percebermos, a termos tristeza, constrangimento, arrependimento, dor, vergonha, para a vida, para sermos sarados. Salva-nos de nos defendermos desta palavra, de fugirmos, de ficarmos tentando nos auto-justificar. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito maligno na mente de algumas pessoas que me veem agora, que ficam neste instante tentando se auto-justificar ou criarem defesas contra a verdade. Que esse espírito maligno seja repreendido e que o véu desse engano caia e que todo mundo se enxergue em teu nome, Jesus. É o que eu te peço, rogando que este seja um dia de muita cura, muita graça, muita salvação, muito impedimento de maldade, muita redenção de gente perdida entre louvores hipócritas. É o que eu te rogo, pedindo que tu salves este povo da mentira. Em nome de Jesus. Amém, amém.